Hallo Leute, wie geht es euch? Hoje a gente vai continuar a aula 5. Vamos aprender a conjugar os verbos em alemão. Então, se você ainda não assistiu a aula 5, vai lá naquela aula, assiste ela inteira para a gente poder dar continuidade. É muito importante que vocês assistam. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as nossas aulas semanais às segundas, quartas e sextas-feiras. Vem comigo. Vamos lá. Nós aprendemos na aula 5 que para conjugar verbos em alemão, basta a gente retirar aquele finalzinho, seja ele EN ou somente N, encontrar a raiz, que a raiz é o que sobra depois de ter retirado aquele final, e adicionar a marca de cada pronome. Porém, quando a gente tira esse final e a raiz termina em T ou D, há algumas mudanças importantes. Ou seja, nem tudo vai seguir a nossa primeira regrinha lá. Vai haver uma mudança pequena, não é difícil e eu vou ensinar hoje na aula. Além disso, há alguns verbos que sofrem alterações na hora da sua conjugação. São eles os verbos irregulares. Irregulares por quê, Dudu? Porque não tem regra. Então você vai ter que decorar. Mas não é tão difícil assim e eu vou te ensinar hoje. Vem comigo. Como dito anteriormente, quando a gente encontra a raiz e essa raiz termina em T ou D, o que acontece? A segunda e a terceira pessoa do singular, ou seja, do, você informal, es e es, tem um acréscimo. Em vez de nós adicionarmos as terminações que nós aprendemos na aula 5, vai ter um acréscimo. Tá, Dudu, mas que acréscimo? Nós vamos adicionar um E antes da terminação ST para do, que é a terminação do pronome, como nós já vimos na aula 5. E antes, para es e es, nós vamos adicionar o E antes do T, que é a terminação da terceira pessoa do singular. Vamos aos exemplos. Finden, achar. É um verbo em alemão, tá no infinitivo. E se a gente perceba, se nós retirarmos o EN, vai terminar em D. Pera aí, Dudu. Então, se terminar em D, eu vou ter que adicionar um Ezinho ali, dependendo da pessoa em que o verbo for conjugado. É isso aí. Vamos lá. Na conjugação do verbo finden, há 3 mudanças. Na realidade, 2, mas três porque uma delas é igual. Vamos lá. Ich finde, tá normal, como nós aprendemos anteriormente. Agora que vem a mudança. Du findest. Du findest. O que mudou ali? Pode perceber que se a gente comparar com o verbo machen, pode ver que a gente adicionou no machen somente o ST. Agora, aqui no verbo finden, nós adicionamos o E e depois o ST. Isso por quê? Porque a raiz do verbo finden termina em D. E aí, quando o assunto é a segunda pessoa do singular ou a terceira pessoa do singular, nós vamos adicionar o E, certo? Dando continuidade. Er, sie, es findet. A terminação seria somente o T, mas como a raiz termina em D, nós adicionamos o E antes do T. Wir finden, normal. Agora, mais uma vez, a mesma mudança que a gente fez lá no es e es, nós vamos fazer no ia, o vocês informal. Então, ia findet. A terminação é T, mas nós adicionamos o E. Então lembre-se, sempre que a raiz terminar em D ou T, vai haver 3 mudanças. Quando nós vamos conjugar na segunda pessoa do singular, do, na terceira do singular, es e es, e também quando nós vamos conjugar vocês, né, o pronome vocês, em alemão, que vai ficar igual à segunda pessoa do singular. Então, es e es findet, ia findet. Fica igual à conjugação. Nosso próximo exemplo é o verbo warten, esperar. O que acontece? Termina com T a raiz. Por quê? Warten, nós retiramos o EN e fica T. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos acrescentar o E na segunda e na terceira pessoa do singular e também na segunda pessoa do plural, ou seja, ia, vocês, e vai ser a mesma conjugação que es e es. Agora a gente vai conversar sobre os verbos irregulares em alemão. O que são os verbos irregulares, Dudu? São aqueles verbos que não têm regra, eles fogem da regra. Então, alguns verbos sofrem modificações extras, fogem da regra que aprendemos na aula 5. Por exemplo, o verbo geben, dar,
ou nehmen, que é tomar, pegar, tem uma forma irregular na segunda e na terceira pessoa do singular, ou seja, du, você informal, ou I, er, sie, es. Por exemplo, ich gebe, du gibst. Pode perceber que aqui já mudou total o verbo, né? A terminação até continua igual. ST, o que mudou? A gente substituiu ali o E, passou a ser I. E da mesma forma, as e es vai continuar com a conjugação normal, que nós aprendemos lá no início da aula 5, ou seja, o T. Mas o que vai mudar? Vai mudar que a gente vai trocar o E pelo I. Então agora vai ficar, por exemplo, es gibt ou gibt. Então vai trocar, o E passa a ser I. Mesma coisa, o verbo nehmen. Ich nehme, du nimmst. Percebe que já mudou totalmente. O que aconteceu aqui, Dudu? Pode perceber que o E virou um I e nós adicionamos mais um M na conjugação ali do du. Então, pode perceber que o E virou I nos dois exemplos. Agora, vamos continuar conjugando o verbo nehmen. Sie, es, nimmt. Pode perceber também que a terminação continuou igual. O que mudou foi o quê? Que o E virou I e nós adicionamos um M a mais, certo? E perdeu ali o H que tem. Ou seja, não tem uma regra específica. Ele muda por completo, por isso nós chamamos ele de regular. E você terá que decorar, não tem jeito. O troço é aceitar, não fugir e decorar com calma. Você não precisa decorar não, aprender, né? Decorar não é uma palavra muito legal. Mas você vai aprender de pouquinho em pouquinho. Não tente decorar todos os verbos irregulares de uma vez. Aqui nessa aula a gente vai estar dando somente uma introdução aos verbos regulares. Tem vários outros verbos irregulares, mas aqui eu quero só dar uma introdução para não ficar muito comprido, porque a gente já falou ali na aula 5 sobre como conjugar os verbos, então quero fazer um troço mais com calma para não ficar também uma aula muito maçante aqui no YouTube. Então, percebam que o resto continua normal. Wir nehmen ficou com a regra, ou seja, a regra da aula 5, só colocar a terminação. Ihr nehmt continuou também, e sie nehmen continuou igual. Então essas são as mudanças. Lembre-se, os verbos irregulares não têm regra, você vai ter que decorar. Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha conseguido entender esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários do YouTube ou ir lá no meu Instagram, @alemãocomdudu, e tirar suas dúvidas por lá.